Shalom a todos e sejam bem-vindos a mais um Então Pastor, onde você pode estar mandando as suas perguntas e tirando as suas dúvidas em relação à palavra de Deus. Você pode estar mandando a sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Facebook prleonardo.icm. Vai ter um banner lá Então Pastor e você pode estar escrevendo a sua pergunta. E a nossa pergunta de hoje vem do irmão Carlos de Aparecida de Goiânia. Ele diz: Então, pastor, para onde o cristão vai depois da morte? Boa pergunta, irmão Carlos. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. A morte é um dos maiores dilemas da existência humana. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre essa dura realidade. A Bíblia nos ensina com clareza que a vida não termina depois da morte. O corpo morre, mas a alma permanece. O espírito das pessoas fica na terra após a morte? Não. A Bíblia diz que o corpo material volta ao pó, mas o espírito da pessoa volta para Deus. Ao contrário do que muitos acreditam, os espíritos não ficam rodeando, perambulando na terra. O espírito aguarda pelo juízo final no tempo final. O ser humano foi feito do pó da terra. A palavra de Deus nos diz que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Parece algo instantâneo. Isso significa que provavelmente ninguém consegue assistir o seu próprio velório. A alma da pessoa que morre continua existindo em uma nova realidade. Um dos ladrões crucificado ao lado de Jesus ouviu do Senhor que estaria com ele no paraíso depois da sua morte. O apóstolo Paulo também tinha a expectativa de estar com o Senhor logo após a sua morte. As pessoas que morrem estão aguardando o dia do juízo final. O livro de Apocalipse nos apresenta a realidade dos cristãos martirizados devido ao testemunho que deram sobre Jesus. Eles estavam aguardando o dia do juízo final. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 11. As pessoas que morrem lembram dos familiares? A Bíblia não fala com clareza certas coisas, mas deixa algumas dicas. Na parábola de Rico e Lázaro, Jesus diz que o homem rico que morreu e que estava no inferno pede para Abraão mandar Lázaro de volta para os seus familiares para adverti-los sobre aquele lugar. A ideia dele era que os seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Isso mostra que esse homem, mesmo depois da morte, lembrava dos seus familiares e estava preocupado com o destino eterno deles. Uma coisa sabemos: os que estão na presença de Deus não experimentam dor ou sofrimento. Por isso, se conseguem nos ver, vêm através de olhos aperfeiçoados, que confiam na perfeita vontade e vitória final de Deus. Por isso que a Bíblia fala que lá não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, né? Para onde vamos quando morremos? Jesus disse para os seus discípulos que existem dois caminhos: o caminho que conduz para a vida e o caminho que conduz para a perdição. Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus também disse que ele é o único caminho para nos levar para a vida eterna. Está lá em João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus nos diz o que devemos fazer para andar nesse caminho: crer em Jesus e confessar que Ele é o Senhor. As pessoas que crêem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, após a morte estará com Ele. Quando Jesus falou desse lugar para o ladrão que estava com ele ali na cruz, ele chamou esse lugar de paraíso. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus chama esse lugar de junto de Abraão ou seio de Abraão. Está lá em Lucas 16, 19 a 31. Ou, como mais é conhecido, o céu. O propósito da palavra de Deus não é definir o nome desse lugar, mas enfatizar que quem morre com Cristo estará com o Senhor. A ênfase não é onde, mas com quem estaremos depois da morte. Por outro lado, a pessoa que morre sem crer em Jesus será separada definitivamente do Senhor. Quem morre nessa condição vai para um lugar chamado de Hades, ou em algumas traduções, inferno. Nesse lugar a pessoa está separada de Deus para sempre. Aí depois do grande julgamento,
que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que diz: Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Os que foram salvos vão para a Nova Jerusalém, e os que não foram salvos vão junto com o inferno para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, está lá em Apocalipse 20, versículo 14. Seja com o Senhor ou separados de Deus no inferno ou Hades, as pessoas que morrem estão aguardando o dia do juízo final de Deus. E eu convido você a se inscrever no nosso canal. Dessa forma você estará ajudando a obra missionária, porque parte da arrecadação desse canal vai estar ajudando a AMAR, que é a Associação Missionária Amigos do Rei Jesus, levando a palavra de Deus a todas as nações. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.